Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos lá para a nossa última aula, finalizando aí a disciplina de bioética. Bom, a ideia dessa aula, eu vou fazer uma síntese, trazendo um pouquinho as últimas atividades que nós fizemos, para discutir sobre a questão da relação médico-paciente, falar um pouquinho do código de ética e, principalmente, trazer essa questão do compromisso ético e social. Para a gente iniciar, então, a minha proposta é a gente pensar nesse compromisso, ou a partir de qual que é a representação social que a medicina tem na nossa sociedade. E eu acredito que todos vocês vivenciam, de alguma forma, experimentam isso, desde o momento que vocês entraram na faculdade. Quando vocês se tornaram acadêmicos de medicina. Eu faço medicina, então vocês já começam na relação social, já experimentar um pouco qual que é a ideia que as pessoas fazem dessa profissão. Primeiro que o aluno de medicina é tido como um aluno de destaque, muito estudioso, e sem falar que às vezes as pessoas também, eu tô com um problema tal, já acha que vocês, tá no primeiro ano, já dominam tudo. Eu lembro que quando, deixa eu permitir aqui, eu lembro que quando, não é aqui, quando eu dava aula, ainda num curso de psicologia, e eu não era dedicação exclusiva na FAMED, e qualquer atividade que eu passava para os alunos, alguma coisa, eles falavam, a senhora acha que a gente é aluno de medicina, Como se eles também não tivessem a capacidade de responder ou fazer as atividades que eu estava propondo. Mas isso é uma representação social que existe da profissão, e que vocês já começam a conviver com isso desde o momento que vocês entraram na faculdade, E também nós temos a representação do médico, que ela varia desde uma representação positiva, de que o médico é aquele guardião da vida, aquele que tem a capacidade de ouvir a alma, atender o coração, até uma representação negativa também, muito forte, daquele médico mercenário, que só pensa em dinheiro, que é motivado exclusivamente pelo dinheiro, porque na sociedade capitalista, todos nós temos isso como uma motivação até para a sobrevivência. Mas uma representação que ela tem esses dois polos, que variam, desde o guardião da vida, até como se o único objetivo do médico ou da medicina fosse a questão do dinheiro, E, de alguma forma, o que eu queria trazer aqui para a gente pensar, para vocês pensarem, principalmente no encerramento da disciplina, é a gente resgatar um pouquinho, de vocês, desde a motivação que fizeram escolher a medicina, qual que é essa representação social antes de entrar na faculdade, e que de alguma forma motivou vocês a escolha desse curso, até essa construção de uma representação pessoal, que ela não vem descolada desse contexto social que nós estamos inseridos, De que médico vocês pretendem se tornar? Então, acho que essa é uma reflexão importante que se dá ao longo da formação, mas que a gente tem pouco espaço dentro do curso para discutir isso e discutir toda a construção dessa representação pessoal que vocês vão significando, e construindo ao longo do curso. Qual que é o sentido que essa profissão vai ganhando, para vocês? E a gente pode ver, isso desde o momento lá, quando a gente resgata o Código de Ética do Estudante, que tem como finalidade promover essa consciência, como a gente discutiu na nossa primeira atividade, trazendo a ética, e principalmente como que vocês passam a compartilhar valores dentro de um grupo profissional, porque quando vocês chegam na faculdade, cada um tem os seus valores pessoais,
que vocês trazem das relações com a família, amigos, né, das suas relações sociais. À medida que vocês se tornam profissionais, vocês passam a compartilhar valores que é de uma profissão, tá? E como nós discutimos no início lá da nossa disciplina, o Código de Ética do Estudante, ele tem como esse principal objetivo, né, estimular esse desenvolvimento de uma consciência individual e coletiva, a qual propicia esse fortalecimento de uma postura honesta, responsável, competente e ética. Deixa eu aceitar aqui. E aí, pessoal, eu vou passar rapidamente e discutir um pouco, né, essa questão da própria conduta ética dentro do próprio curso, durante a formação. Eu achei um estudo muito interessante, embora ele seja, eu acho que de 2006, que ele fala um pouquinho sobre a má prática acadêmica por estudantes de medicina. Tá? E aqui é de medicina especificamente, mas a gente encontraria essas práticas em qualquer estudante de graduação. Mas chamou atenção, né, que é uma amostra considerada pequena, 106 estudantes de uma universidade federal, lá da Bahia, né, e aí ele traz alguns percentuais, assim, né, que 88% dos estudantes afirmam ter pescado em avaliações. Colado, né? Vamos falar o correto. 78 recorreram ao plágio no preparo dos trabalhos acadêmicos. 63 falsificou essa de presença, ao menos uma vez, desde que começou a graduação. Isso também é uma coisa, né, que a gente vê que é recorrente e que se trata de uma postura, vamos combinar, desonesta, né? A prática médica não supervisionada foi realizada por 50 estudantes no internato. Tá? E aí, o interessante desse estudo é que traz quais são as justificativas dos estudantes para tais práticas, né? Então, eles colocam assim, que provas pontuais e mal elaboradas foi o primeiro argumento para justificar os estudantes colarem. 51 admite que quando o colega está realizando uma atividade mais importante, né, para a sua formação profissional, isso é justificável assinar o nome dele na lista de presença. Tá lá numa atividade da liga ou numa outra atividade, então, só por esse motivo que eu assinei. E 50% dos que falaram ter realizado atividade no internato sem a prática médica supervisionada, porque como nós vimos lá no Código de Ética do Estudante, isso não é permitido, eles colocam como justificativa a necessidade, né, principalmente do atendimento nos locais que eles estavam inseridos, o atendimento médico é precário e que eles tinham que ajudar, né, a gente vê muito isso, tocar serviço. Tá? Essa é uma pequena síntese, assim, para a gente discutir como que essas práticas se dão na formação e que é importante nós, formadores, estarmos atentos para que isso não se generalize. Todo mundo fala, professora, mas é uma lista de presença, qual que é a implicação disso, né? Tal. Mas começa por aí, né? Depois a gente vê quanto que isso está tão arraigado que a gente tende a naturalizar algumas práticas como, né, que tem menos importância ou mais importância, sabe? Quando a gente vê que, como nós vimos lá, os fins, né, os meios não éticos não justificam fins éticos, tá? Então, nós temos que pensar nisso. E aí eu quero fazer um destaque importante, que é para a questão do plágio. Tá? Vocês viram lá que eu coloquei alguns materiais no AVA, inclusive tem uma aula do professor Paulo, foi ele que deu esse tema como sugestão para a gente estar abordando, como uma possível colaboração dele com a disciplina, né, nesse contexto aí que nós estamos. E aí ele traz uma discussão bem pertinente, falando da ciência e da fraude, tá? Muito legal. Embora ele não gravou uma videoaula, só o áudio, mas vocês podem acompanhar pelo material da aula, né? E o plágio, que aí eu resolvi trazer especificamente o plágio, porque muitos
fazem o plágio e alegam como justificativo o desconhecimento de que aquilo era plágio. Né? Então, como a gente viu aí, né, ultimamente na mídia, inclusive nós tivemos casos, né, agora nessa última eleição para reitor, o ministro da Educação e todos mais, eu acho que é pertinente a gente também trazer essa discussão aqui para o nosso contexto de bioética. Bom, primeiramente vamos definir o que é o plágio. Tá? Eu coloquei lá uma cartilha também bem curtinha, gente, são 6 folhas. Depois, se vocês puderem olhar, que ela explica e até ajuda vocês na questão da escrita mesmo, tá? Então, o plágio acadêmico se configura como quando um aluno retira, seja de livros ou da internet, ideias, conceitos, frases de outro autor que formulou e publicou, sem dar o devido crédito, sem citar a fonte de pesquisa. E aí nós podemos tipificar o plágio em 3 formas. O plágio integral, que é aquela cópia integral, sem a gente citar, da forma como que o autor escreveu, idêntico. O plágio parcial, que a gente diz que é uma colcha de retalho, um mosaico, né? Que esse tipo de plágio é até difícil, é um pouco mais difícil para identificar, mas são várias obras citadas também na íntegra, e aí para tentar disfarçar, né, coloca uma misturada com a outra, e também da mesma forma a gente não cita. E o plágio conceitual, que a gente faz sim um exercício de parafrasear a ideia, mas também não cita. Então, qual que é o grande problema? A questão da citação. Tá? Nós podemos copiar na íntegra, desde que a gente traga qual que é a fonte, a gente pode trazer diferentes ideias de diferentes autores, dialogando sobre a mesma questão, desde que a gente cite os autores, e da mesma forma trazer a questão do conceito, qual que é a ideia, e também citar a fonte. Tá? E isso né, deve ser normatizado pelas normas da ABNT. Tá? Então, assim, eu também vou disponibilizar depois um material bem simples sobre como fazer citação, como fazer referência, sabe, coisas bem simples que podem ajudar vocês a não cometer esse tipo de erro. Lembrando que o plágio, ele está, né, configurado como um crime, então está previsto no nosso Código Penal e tem penalidade, tá, de multa e reclusão de até 5 anos. Então a gente às vezes ouve, né, pessoa que plagiou uma música, pessoa que plagiou um trabalho, né, pegou um TCC, então é importante vocês saberem disso. E isso, de alguma forma, está presente no Código de Ética do Estudante, tá? Quando ele fala que é vedado ao estudante de medicina declarar autoria ou coautoria de trabalhos que não possuem a sua colaboração. Tá? Embora não esteja explícito, seja você fazer um trabalho que não foi você que fez e colocar o seu nome, tá? Ou citar trabalhos que não é da sua autoria como se fosse seu, tá? E da mesma forma, ele também prevê, né, que não aconteça, que o estudante não seja lesado em algumas atividades, principalmente de pesquisa, que às vezes os estudantes trabalham para o professor, e quando isso é publicado, ele é excluído da publicação. Então, isso também não pode acontecer, né? O aluno tem que devidamente ser reconhecido naquela atividade que ele ajudou, seja na coleta de informações, de dados, né? De alguma forma ele tem que aparecer. Então, essa é uma coisa que é um direito de vocês. E por que eu achei pertinente passar rapidamente sobre esse assunto? Porque, embora no curso, na formação de vocês não tenham um trabalho de conclusão de curso, diferente de outras graduações, na residência médica vocês têm. Então, eu acredito que a maioria, né, tem a pretensão, né, o objetivo de prestar uma residência. A residência, ela caracteriza uma especialização. E a especialização em si tem um trabalho de conclusão, que pode ser uma pesquisa, pode ser um trabalho conceitual, né, e que vocês têm que estar atento para esse tipo de questão de não cometer nenhum plágio, tá?
Lembrando, né, que dentro desse conceito, por que é pertinente? Porque o plágio é imoral, é antiético, né? Eu tomo para mim a escrita ou a ideia de um que não fui eu que fiz, tá? Ele viola a confiança e configura uma prática de desonestidade acadêmica, tá? Então, por isso que é super pertinente a gente trazer ele para a nossa discussão. Bom, adentrando mais agora na questão da ética e da responsabilidade profissional, tá? Muitas vezes a gente tem a ideia da justiça ou especificamente do dever ético, tá? Enquanto a nossa responsabilidade, que é definida pelo código de ética e tudo mais. Só que eu gostaria de ampliar um pouco mais para que a gente pensasse qual que é o papel do médico na nossa sociedade. Tá? É curar? É salvar? É mudar vidas? É trazer esperança? Qual que é a finalidade? Né? Então, talvez um caminho para a gente começar a discutir sobre esse papel social é a gente ver qual que é o objetivo, né, da medicina enquanto ciência e profissão. E aí eu trago os dois códigos de éticas para a gente discutir um pouquinho. Desde o código de ética lá do estudante, né, que é bem semelhante ao código de ética da profissão. O estudante de medicina deve estar a serviço da saúde do ser humano. O alvo de toda a atenção do estudante de medicina é a saúde do ser humano, né? Zelar pelo melhor. A escolha pela medicina exige compromissos humanitários, humanístico, com promoção e manutenção do bem-estar físico, mental, social dos indivíduos e da coletividade. Da mesma forma, a gente observa essas passagens no Código de Ética da Profissão. A medicina é uma profissão a serviço da saúde. O alvo de toda a atenção do médico é a saúde, é o benefício. Compete ao médico aprimorar, usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. Então, quando a gente propõe essa discussão do compromisso ético, tá, do compromisso social, a gente tem a saúde como central, como objeto da atuação que começa desde a graduação. E aí eu venho problematizar com vocês, né? O estudante e o profissional de medicina valorizam a própria saúde? Tá? Então, isso é uma questão importante também, que envolve as nossas práticas éticas enquanto condição necessária para a gente exercer uma prática competente. Então, é muito importante a questão do autocuidado, né? De que vale eu me apropriar de conceitos, né, sobre o processo saúde e doença, sobre os determinantes sociais da saúde, sobre diagnóstico, sobre prognóstico, sobre terapêutica, se em nenhum momento eu me aproprio na prática desses conceitos. Essa apropriação conceitual, né, ela não se aplica à minha vida. Então, esse é um ponto também de reflexão que a gente faz desde a formação e que a gente tem que estender isso, né, para depois da formação, tá? Às vezes a gente se sente até um pouco hipócrita, né, de ser prescritivo nas nossas relações e quando, na verdade, a gente não faz nada daquilo que a gente prescreve, tá? E por que que eu chamo a atenção disso? Principalmente por conta da relação médico-paciente. Tá? Como nós vimos no encontro com a Denise, né, não adianta a gente negar a forma como que o nosso trabalho acaba afetando, tá? É uma relação dialética. Eu atuo, né, sobre o outro, mas essa relação eu também sou afetada de alguma forma, até quando eu nego, né? Como ela deu aquele exemplo da médica na UTI, que acabava somatizando os sintomas das pacientes que tinha alguma identificação, seja a mesma idade, lembra? Então, por isso que a gente fala que essa questão do autocuidado é imprescindível numa situação, né, sine qua non, para exercer uma prática competente, né, uma prática humana, principalmente considerando as questões da relação médico-paciente. E aí, né, trazendo brevemente, né,
o conceito, né, de uma maneira bem simplificada, porque a gente acabou não aprofundando muito, a relação de cuidado, ela implica numa relação intersubjetiva, né, a subjetividade do paciente, a subjetividade do médico, né, paciente, família e tudo mais. E na qual, nesse relacionamento, tá, a gente visa reconhecer uma necessidade e atender essa necessidade do outro, tendo a comunicação como fundamental para estabelecer essa relação de cuidado. E aí eu pergunto para vocês, né? Muitas expectativas acontecem em relação a isso, seja uma expectativa do paciente em relação ao médico, na qual essa representação social que a gente tem construída interfere muito, tá? O que a gente espera de um médico? Ah, professora, que ele resolva o meu problema, né? E quando o problema não tem, o que é resolver o problema? É curar? Né? Então, tem várias coisas ali, né, que estão implicadas, mas que muitas vezes a gente não se atenta. Da mesma forma, a gente pode perguntar o contrário. O que nós esperamos do paciente? Né? Nós esperamos que o paciente tenha uma adesão ao que a gente está colocando. Aí, quando o paciente, doutor, desculpa, eu vou pedir uma segunda opinião. Será que isso acaba não ferindo? Fala, putz, né, o cara não está confiando em mim, mas é direito do paciente pedir uma segunda opinião, né? Ou, quando a gente vê estudos que falam que quase 50% dos pacientes não aderem à prescrição médica. Você fala, cara, metade do que a gente está fazendo, né, do que a medicina está fazendo, não vai ter resultado, porque os pacientes não aderem. Então, isso é preocupante. Então, por isso que a questão da relação médico-paciente, ela é fundamental para a gente pensar nesse papel, né, da medicina, principalmente. E aí, aqui, eu vou destacar alguns modelos de relação médico-paciente, tá? Desde os modelos consensual, que muitas vezes, ora a gente coloca o médico lá naquele pedestal, né? Antes tinha-se aquele modelo sacerdotal, que o médico era dotado de poderes, né, que transcendiam, e isso era muito forte, né? Depois, o médico naquela postura de autoridade, numa postura mais paternalista, o cara que sabe o que é melhor para mim, né? E muitas vezes tem paciente que não assume essa questão, né, da própria autonomia que ele tem para reconhecer qual que é o bem-estar. Às vezes, quando o médico devolve alguma pergunta ou questiona o paciente, não, doutor, é o senhor que sabe o que é o melhor. E nesse tipo de modelo, a gente fala que ele é consensual, né? Quando, principalmente, o paciente tem essa visão e o médico exerce essa postura paternalista, né? Vamos dizer, até em alguns casos, chega a ser autoritária do ponto de vista que eu anulo a autonomia do outro. Mas existem alguns modelos mais conflituosos e que a gente observa muito hoje na nossa sociedade capitalista. A gente vê a assistência, o cuidado como uma compra de um serviço. E isso tem afetado, gente, não só nos serviços privados, né? Eu vou lá, pago uma consulta para o médico e eu quero tal coisa, como se o médico tem que atender, né? Eu estou comprando. Como no serviço público também, né? Hoje as pessoas, assim, a gente vê cada agressão aos profissionais de saúde que envolve isso. Eu pago imposto, eu estou pagando o seu salário, você tem que fazer isso para mim, sabe? Isso é desrespeitoso, né? As pessoas não têm dimensão. Então, isso gera conflitos. A gente fala que é um modelo conflituoso, quando essa relação médico-paciente, ela está próxima dessa prestação de serviços. E o outro modelo, que é o que a gente busca, né, usar como o mais indicado, né, que a gente pensa que é o ideal, que é o da negociação, onde a gente possa compartilhar, porque o cuidado ele tem que ser compartilhado. O médico sozinho não consegue promover mudanças, né, mudar uma condição. Então, sempre tem o papel do paciente ali.
E que a gente também, né, eu acho que na bioética nós vimos muito a questão da importância do respeito à autonomia, né, a importância da gente ter consentimento do que a gente propõe ou do que a gente vai fazer. E muitas vezes a gente tem que exercer isso, né, na nossa prática, que a gente fala que é um modelo de negociação, tá? E aí, né, para que a gente possa acessar isso, né, a Denise também falou um pouquinho sobre a questão da medicina narrativa, e aqui eu trago brevemente, eu vou postar um texto para vocês, mas acredito que vocês também já tiveram contato com isso, da importância, né, dentro desse modelo mais de negociação, da gente conhecer esse nosso paciente, né, da gente dar abertura para que ele fale, conte a história dele, né, principalmente porque a história, ela tem esse exercício de contar, ele tem um papel importante para que a gente possa atribuir sentido e significado às nossas experiências, tá? Mesmo, principalmente, as histórias clínicas. Só que algumas vezes a gente fala, professora, mas é tanta coisa, a gente não sabe o que a gente faz com essas histórias, né? Às vezes vocês estão lá no ambulatório, né, sobre determinada condição, e o paciente falando, e vocês têm que terminar a anamnese, e aí, essa angústia, às vezes a gente acaba não prestando tanta atenção na história do nosso paciente. E a gente fala, o que a gente faz com esse monte de história? Parece que ele está fugindo, né, da questão. Então, uma forma da gente pensar, né, é como que a gente entende que aquele paciente está vivenciando aquela enfermidade. Então, ele vai compartilhar com a gente, ele também trazer, contar a história da doença, é importante para a gente entender como que ele está significando aquilo, tá? Que sentido que aquela doença tem para a vida dele, o que muitas vezes a gente pode entender várias coisas, por que o paciente não quer se curar, ou por que ele não adere ao tratamento, sabe? Tem inúmeras coisas, mas principalmente ele também compartilha um pouco da história de vida dele, que para nós é muito importante, porque à medida que a gente se apega a alguma coisa, a gente consegue pegar algum vínculo para tentar estabelecer novos pactos, novo combinado, fazer essas negociações. Então a gente fala que é essencial que o médico esteja atento, tá, a fazer essa leitura, essa interpretação, compreender o paciente como se fosse um texto, tá? Na medicina narrativa eles trazem muito isso. Que muitas vezes, né, o que está escrito nas entrelinhas é o que realmente importa para nós, né, para estabelecer aquela relação. Além da medicina narrativa, fazer também esse exercício com a literatura, né, com esse exercício de se colocar no lugar do outro, para que a gente possa desenvolver um pouco mais essa questão da empatia. Mas essa questão da gente ler, né, e compreender a história é muito importante. E foi, pessoal, o que eu observei na nossa atividade das cartas, tá? Embora eu tinha, sim, isso como um objetivo, né, de colocar vocês numa atividade em que vocês pudessem exercer essa questão da empatia e exercer a questão da comunicação, então, o que eu consegui observar na leitura, né, essa relação intersubjetiva, vocês conseguiram estabelecer uma troca, sabe, e o que mais chama atenção é desde a escolha da história, tá, que alguns expõem na carta, e a gente consegue ver as identificações que a gente tem com o outro, né, seja pelo nome da pessoa, que é igual ao nome de um familiar, seja pela idade do pai, que é a mesma idade do meu, seja pela localidade. Então, essa identificação também acontece na nossa relação médico-paciente. Tá? A gente diz que ela pode ser positiva ou negativa, tá? Então, isso também é importante no exercício de vocês, enquanto médicos, estarem atentos para isso. Mas o que mais me chamou a atenção foi o quanto que vocês acolheram a dor, sabe? E se apegaram em alguns elementos da história. Então, vocês prestaram, vocês leram, interpretaram aquilo, sabe? Trazendo elementos da história para a carta de vocês,
o cuidado que alguns tiveram frente ao sofrimento, falando do processo de luto que nós estudamos na outra aula, vocês vão passar por determinadas fases, né? Então, isso também eu achei fantástico, né? E, por fim, todos, né, trazendo essa mensagem de esperança, ou trazendo algum elemento da literatura, uma música, alguma coisa, e no final, né, fechando com essa mensagem. Então, assim, por isso que depois que eu li, que eu acho que até extrapolou os objetivos acadêmicos, que eu fiquei, assim, inconformada, que aquilo não poderia se limitar apenas a um simples trabalho para vocês terem uma nota, né? De alguma forma, a gente deveria tentar disponibilizar, fazer com que as pessoas lessem aquilo, né? E o quanto que eu imagino que elas se sentiriam, né? Vão se sentir confortadas com as palavras de vocês, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né, na nossa relação. Então, acho que, embora a nossa disciplina seja extremamente teórica, né, de alguma forma a gente conseguiu, né, tocar ou ter fazer esse movimento, sabe? E eu fiquei extremamente feliz, assim, com essa atividade. E que eu acho que expressa muito bem toda essa questão da relação médico-paciente. E também, né, trazendo todos os referenciais em bioética que nós estudamos, tá? Então, como nós vimos, a gente buscou extrapolar os 4 referenciais, né, que são os princípios fundamentais, para a gente entender, né, de que forma que outros referenciais também se articulam nessa relação médico-paciente. E aí, trazendo um pouquinho da questão do código de ética, que é o nosso último módulo, né? Ele foi estabelecido em 2018, ele visou uma revisão do último Código de Ética de 2009, contou, né, com um amplo processo de discussão, mais de 1.500 profissionais, organizações médicas participaram dessa reformulação do código, tiveram conferências que discutiram, né? Ele foi aprovado em, acho que, setembro, e depois de 6 meses ele passou a entrar em vigor, então teve um processo. O que o pessoal coloca é que a ideia não era ampliar muito o código de ética, manter, né, mais ou menos o mesmo número de artigos, mas de ter uma revisão mesmo mais próxima. E o que a gente vê, né, espero que todos tenham lido, o código de ética, ele está muito mais próximo, né, dessas discussões dentro de bioética. Embora ele ainda é extremamente normativo, do ponto de vista que ele é um código deontológico, que a gente diz, né? Porque ele traz os deveres. Se a gente for ver a composição do código, 26 princípios, 11 normas de direito, que é direito do médico, que eu acho que também já houve um avanço, tá? Mas ainda o que predomina é o que é vedado ao médico, né? Isso está bem claro. E algumas disposições gerais também. Mas em relação à bioética, tá, a gente consegue ver vários pontos comuns, né, interfaces importantes que esse novo código de ética apresenta, principalmente, como eu falei para vocês, essa parte do direito, embora seja bem pequena, mas a gente vê os direitos do médico explícitos, tá, os direitos humanos do médico. A gente vê a questão da preocupação com o meio ambiente, a questão da liberdade individual e coletiva, tá? Então, quando a gente fala de bioética, lembra, a gente falou da vida como um todo, e tudo que interfere nessa vida. Então, o ambiente é importante. Então, tem passagem no Código de Ética que fala da questão do ecossistema, então isso é um avanço muito grande. Para a prática clínica, a discussão é que o Código de Ética também trouxe a questão dos cuidados paliativos, que também é um avanço muito grande, tá? E também ele traz, embora isso na prática ainda está muito... Ai, deixa eu ver quem está entrando aqui.
Embora na prática os comitês de ética nos locais de trabalho ainda é muito incipientes, né, mas a gente vê um movimento, principalmente em hospitais, tá, desses comitês de éticas, que é muito importante, principalmente para trazer uma reflexão mais ampliada, interdisciplinar, mas para que seja um apoio importante para o profissional. Né? Lembra naquela reportagem que eu mandei para vocês sobre o funil da UTI, né, onde fala um pouquinho sobre o estresse moral dos médicos na escolha, né, de pacientes que terão acesso a um respirador e os que não terão. Né, e da importância da gente ter comitê e espaços que possa discutir isso e estabeleçam diretrizes, protocolos, né, embora eu acho que toda decisão vai ser difícil nesse contexto, mas pelo menos traz uma segurança maior, eu imagino, né, para o profissional que está na linha de frente. E aí, a proposta é a gente passar rapidamente, tá, pelos casos que nós vimos. Então, para que a gente possa discutir principalmente a questão dos conflitos e trazer algumas passagens do Código de Ética nos casos, tá? Eu gostaria de fazer apenas alguns comentários bem breves mesmo. Bom, primeiro caso, né, o caso da Índia. Ainda até coloquei um nome aqui para o caso, a Índia e o seu direito de matar. Né? A gente, no caso da Índia, a gente vê, assim, uma questão bem, bem difícil, né? Primeiro, trazendo a questão da relação, né, médico-paciente, para a gente entender, né, uma cultura, uma crença, uma mãe que mata um filho, né? Isso, né, é bem difícil, tá? Na nossa relação. Eu fico imaginando também a dificuldade de estabelecer uma relação, né? Quando a gente fala de indígenas, talvez tenha uma outra linguagem, né? Não só da gente entender as práticas culturais, as crenças, mas da gente estabelecer uma comunicação mesmo, né? Para entender aquele sujeito. Aí a gente tem um órgão, né? A FUNAI como um possível mediador. E nesse caso, a gente vê, né, vários referenciais de bioética dialogando ali, presente no caso. Tá? Na correção, eu não me atentei assim, se não colocou esse ou aquele, eu me atentei para a forma como que vocês articularam um referencial dentro da análise de vocês. Lógico que faltaram alguns referenciais que eram centrais, vamos colocar assim, né, mas nos comentários eu considerei muitas coisas. Então, a gente vê a questão do respeito à autonomia da paciente, no caso a Índia, né, de omitir uma informação, né, uma informação não, um bebê, né, questão da dignidade, prudência, a beneficência, não beneficência, a espiritualidade, a alteridade, e vários conflitos éticos, né? Então, assim, só ampliando um pouco das discussões, né, sobre omitir uma criança para preservar a vida, ou a gente respeita a autonomia, a liberdade de crença, né, o que cabe a ela decidir o que é melhor. Né? Diante disso, qual critério eu escolho? Qual criança vai com a mãe e qual criança não vai com a mãe? Eu registro isso no prontuário? Outros profissionais vão acabar compartilhando dessa decisão, porque eu vou fazer o parto, como que vai ser realizado o parto, né? Para que essa mãe não descubra que ela teve 2 bebês. Então, eu uso de analgesia, aí é uma coisa técnica, tá? Que até eu pensei, depois de mandar esses casos para alguns professores especialistas na área, que eles podem ajudar a gente nas discussões. Talvez com a segunda turma eu faço isso. Isso poderia trazer risco, né? Não sei, poderia também trazer uma análise mais técnica para o caso. Outra questão, se porventura a mãe descobre, né, que aquele filho estava vivo, diante da crença dela, será que o filho que está com ela não corre risco dela pensar, se é um bem e o mal, então o mal, eu mato esse daqui que seria o mal, não sei, né, se o médico não concordasse com a sugestão, ele poderia ser, de omitir uma das crianças, poderia ser acusado de cúmplice, olha, ele tinha conhecimento disso e ele se recusou. Então,
pensa na complexidade do negócio, né? É muito complexo. Então, teve vários alunos assim, eu achei bem legal a discussão. E aí tem uma discussão que uma aluna levantou, que é a questão disso ser considerado crime na nossa sociedade, né? O infanticídio. Então, até 73, eu acho, quando tinha o Estatuto do Indígena, era imputável, inimputável esse tipo de coisa, deveria ser respeitado. Hoje não. Então, esse é um caso mais antigo, tá? Eu acho que mudou a regra, se eu não estiver enganada, foi em 2012, tá? Mudou a regra. Então, se essa índia cometesse um infanticídio, ela poderia responder por isso, tá? Porque houve uma mudança na legislação. Mas tudo isso são questões para a gente procurar, principalmente nós estamos num estado que tem várias aldeias indígenas, né, culturais, então eu achei esse caso bem pertinente para a nossa discussão. E ele também traz vários artigos e princípios dentro do Código de Ética que alguns alunos também, vários citaram, né? Que o médico deve guardar respeito, sempre em benefício, mesmo depois da morte, que ele não deve, né, ter a prática do extermínio ou permitir, acobertar esse tipo de prática, deixar de garantir o exercício do direito do paciente decidir, usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime. Então, essas são algumas passagens do código para a gente ver nesse caso. Pessoal, se vocês tiverem algum comentário, quiserem comentar aqui no chat, eu estou passando a aula e consigo ficar com o chat aberto aqui do meu lado. Então, vocês também podem falar, dialogar, de repente, alguma dúvida em relação à correção ou alguma coisa assim, vocês fiquem à vontade, tá bom? Alguma questão da Índia? Alguém gostaria de colocar, não? Bom, vamos lá, então. No caso 2, tá? Será que foi violência ou não? Então o bebê chega com vários traumas, o relato da família, né? A história não bate com o estado que o bebê se encontra, levantando a suspeita de maus tratos. E aí, né? Então a gente vê assim, essa questão da relação médico-paciente. Tenham sempre em mente, tá? Toda relação, toda situação que envolve violência, ela é muito complexa, tá? Principalmente porque a gente se coloca numa situação, eu confronto ou não a família, sabe? Esse confronto vai implicar em riscos para a pessoa que está sendo violentada, se eu não garantir a proteção dela, tá? Do bebê ainda é simples, mas eu falo isso principalmente em casos de violência contra a mulher, tá? Às vezes a gente incentiva a denúncia e tal, e depois a própria segurança não consegue, sabe, garantir a segurança da mulher, e a mulher é assassinada, feminicídio e tudo mais. Um outro risco é o risco do próprio profissional, tá? Muitos profissionais se sentem ameaçados, e no caso, né, o pai, quando levanta por ter uma personalidade um pouco mais agressiva, né, quando a médica levanta essa possibilidade, ele é agressivo com ela. Então, eu achei estranho ninguém falar disso nos casos, nas análises. Ninguém identificou a agressão que o pai também teve com a profissional. Tá? Então, isso também, às vezes, na relação médico-paciente, dificulta, tá? A gente estabelecer. Vários referenciais estão envolvidos nesse caso, desde a vulnerabilidade, a responsabilidade profissional do médico, tá? A dignidade, prudência, beneficência, não maleficência. Os conflitos, né, denunciar ou não a suspeita, protelar a internação como uma medida de proteção para a criança. Aí, se a gente tem uma pressão, né, de um espaço que não tem recurso, vai protelar até quando, né? Vários contextos. Quais as consequências em denunciar ou não denunciar? Acho que teve um caso de algum aluno falar, observar na próxima vez se acontecer de novo. Não, gente, não tem próxima vez, tá? Tem até um estudo que ele mostra que crianças
após 5 entradas, crianças que foram mortas, tá, nessas relações familiares, elas tiveram 5 passagens em PA. Olha só, 5, isso é muito. E, quer dizer, foi uma negligência nossa profissional, de não ter protegido esse ser que é vulnerável, né? Então, não esperem para a próxima vez, tá? Tenham sempre nítido que violência, né, se tratando de violência, suspeita de violência, é notificação compulsória. Isso é obrigação, não só do médico, mas é colocado como uma responsabilidade da equipe, tá? Mas a gente sabe que muitas vezes a equipe não fica a cargo do médico, tá? Isso eu já vi muita gente. Às vezes tem assistente social que faz, tá? Mas tem serviços, principalmente onde esse profissional não está presente, todo mundo depende do médico. Tá? E depois, quando o negócio pega, também vocês têm que ficar atentos, porque o negócio vai para cima de vocês. Então, suspeita de violência é notificação compulsória. Violência sexual é notificação compulsória de 24 horas. Não tem esse negócio, vamos ver se era, se não era. Então, vocês têm que estar muito atento com isso, tá? Primeiro, para não levantar uma falsa suspeita, que eu vi que alguns se preocuparam com isso também, mas ficar em alerta. O médico não é investigador e nem juiz, tá? Então, esse negócio, se eu tenho que ter certeza, não tenho que ter certeza, não tenho que ter certeza de nada. Houve uma diferença gritante do discurso, ainda coloca lá, né? A gente viu nas entrelinhas que há uma contradição da avó, que começa a falar que já viu, né? Algumas situações que a criança apresentava hematomas, não quero levantar suspeita com ninguém. Aí é um confrontamento, assim, difícil de se fazer, mas que o médico também não está sozinho. Então, como vários colocaram, tem que recorrer à equipe, e esse é um trabalho de todos, tá? Em colocar aqui por proteção à vida daquela criança, tudo mais. Às vezes até já teve casos de negligência mesmo, né, de pais que não sabiam, sabe, e fazem alguma coisa que venha prejudicar a criança. Aí é acompanhado pelo conselho tutelar, sabe, a gente tem que ir atrás dos órgãos. E aí, como colocar, encaminhar para os órgãos de proteção, tá? Então, a gente tem, da criança, isso está muito nítido, que tem os órgãos de proteção, que é o conselho tutelar, que também vários colocaram. Eu também achei muito legal que vários alunos citaram o manual, né, de atendimento a vítimas de violência, criança e adolescente, do Conselho Federal de Medicina. Então, vi que vocês estão bem afiados aí nessa discussão. Aqui também eu destaco alguns artigos do Código de Ética, né, de não causar dano, seja pela ação ou pela omissão, tá? Que pode caracterizar imperícia, imprudência e negligência. Então, deixar de notificar, deixar de encaminhar, porque às vezes a gente pode realizar a denúncia direto para a polícia, tá? Fazer um boletim de ocorrência, que isso acontece muitas vezes. Às vezes não, a gente encaminha, vamos protelar a internação até a gente ter algum esclarecimento sobre a situação, tá? Deixar de denunciar a prática de tortura ou procedimentos degradantes, desumanos, revelar, esse é um caso que implica em quebra de sigilo, tá, da situação que o paciente chegou, porque acarreta dano para o paciente. Bom, caso da internação, né, do jovem lá de 19 anos, né, um jovem dependente, né, faz uso abusivo de drogas e é agressivo com os pais. Então, também é uma situação extremamente complexa quando a gente fala, né, de relação médico-paciente, a questão da dependência química, tá? Principalmente quando a gente está numa situação onde há uma recusa por parte do paciente em receber ajuda,
Tá? Então, assim, tem muitas discussões, eu acho que poucos aqui participaram da questão da própria abordagem de serviços e equipes como consultório na rua, que busca respeitar a autonomia do sujeito, né? Algumas pessoas entendem que não, né? A gente tem que o bem maior para ele, mas quem tem que avaliar que é o bem maior para ele? Sou eu ou ele? Então, é bem complexo isso. E o conflito familiar, principalmente quando a gente tem, né, duas pessoas que pensam diferentes. Ah, o pai concorda, a mãe não concorda. Possivelmente a gente vê assim, a mãe talvez numa condição de muito mais vulnerabilidade, né, em relação a esses comportamentos agressivos do pai. Então, o pai pode estar num processo de negação da condição do filho. Então tudo isso são questões que estão envolvidas na relação médico-paciente. Aqui também alguns referenciais, né, da vulnerabilidade, a prudência na avaliação do caso, beneficência ou não e autonomia. Alguns conflitos, né, que podem se colocar para o profissional. De quem que eu estou cuidando? Dos pais ou do filho, né? Essa é uma questão. Eu tenho que proteger essa mãe desse filho que é agressivo, ou eu tenho que cuidar desse filho? Uma outra questão, é ético a gente internar sem avaliar o paciente? Né, só com base no discurso dos pais, eu fazer um encaminhamento, que a gente viu que hoje, né, como que está a legislação da internação compulsória, internação involuntária, abriu-se um mar, né, então, enquanto lá na legislação a gente tinha, né, a internação, tem ainda, tá, a internação como último recurso para o tratamento, em alguns casos, ela se tornou a primeira opção. Então, essa é uma questão para a gente pensar, né? Internar sem a concordância do pai, né? Será que a gente deve ou não fazer isso? Algumas considerações que eu queria fazer brevemente. A gente não pode pensar a internação como uma panaceia que resolveu todos os problemas. A internação é uma fase, ela tem um período determinado, tá? Então, essa é uma questão que a gente tem que explorar um pouco mais essas tentativas de cuidado. Será que, com base no que os dados do caso me deu, é elegível, indicado para internação ou não? Né? Então, são coisas que alguns problematizaram, achei isso bem legal. Ser maior implica ter autonomia para cuidar da própria vida? Teve algum caso que, assim, ele é maior de idade, então os pais têm que deixar ele embora cuidar da vida dele. Gente, não é fácil, tá? E aí a gente tem que exercer toda a nossa empatia, embora isso esteja muito distante da nossa realidade, tá? Nenhum pai abandona filho. E aí a gente pode até cogitar, se o pai abandonar ele, dependente químico, não seria negligência dos pais em abandonar o filho? Ou deixá-lo fugir? Se ele cometer alguma coisa, né, os pais que vão responder por isso? O que vocês acham? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas soluções práticas, sabe? Eu lembro muito bem de um caso que a gente discutiu lá num projeto que a gente tinha em Botucatu, onde uma das residentes foram fazer uma visita, e aí falou que a mulher reclamava do marido, não sei o quê, e aí ela anotou no prontuário, orientação, separar-se do marido. Como se fosse a coisa mais simples do mundo, assim, para nós. Você tá reclamando do marido, o marido faz isso, separa dele. Então, não vamos... uma palavra que eu gosto de usar muito, desqualificar o sofrimento do outro, tá? Com soluções práticas, a gente tem que tomar cuidado com isso. E lembrando, tá? Internação implica em notificação ao Ministério Público, porque muitas vezes esse tipo de internação, né, esse tipo é forçado, então a gente tem que buscar apoio na segurança pública para levar o sujeito que não quer ir, tá? Então, não é tão simples assim, isso tem que ser esclarecido para os pais, às vezes a busca por essa medida de tratamento é como uma solução de uma coisa que a gente não está dando conta, né, então de que forma que a gente busca fortalecer essa mãe, cuidar dessa mãe, né, sensibilizar esse filho, então é bem complexo, embora a gente, lógico, trouxe um recorte muito pontual aqui, tá, mas eu só queria mostrar isso para vocês.
Aqui do Código de Ética, né, além de falar da questão da necessidade do consentimento, mas será que realmente, né, no caso de uma internação involuntária e internação compulsória, onde não vai ter o consentimento, há realmente risco iminente de morte? Esse é um ponto. O outro é aquela questão que eu problematizei de prescrever tratamento, tá, sem o exame direto do paciente. Então, como que eu faço encaminhamento para uma internação se eu nem conheço o sujeito ou se eu não avaliei ele clinicamente? Tá? Então, isso também está previsto no Código de Ética. O caso da adolescente, pessoal, vocês não têm nenhum comentário? Todo mundo está quietinho aqui, só eu falando. No caso da adolescente de 15 anos, tá, que busca a prescrição do medicamento, né, do anticoncepcional, para iniciar aí a prática com o namorado. Então, a gente vê a relação médico-paciente, um vínculo muito grande, né, da equipe, família, típica de um médico de família, que acompanha o cuidado da família, longitudinalidade do cuidado. Aí eu trago uma ressalva sobre a relação médico-adolescente, tá? A importância de vocês buscarem e a oportunidade desse encontro para construir um vínculo de confiança, tá? E principalmente, gente, de aproveitar para fazer orientações que extrapolam, tá, o pedido dela, tá? Orientações de prevenção e promoção. Então, não é simplesmente evitar ou prevenir uma gravidez na adolescência, que pode ter inúmeras implicações para a vida dela. Mas também da gente pensar em prevenção de IST, em falar sobre relações abusivas, violência, né? Então, isso é muito pertinente. Aqui também, né, principalmente, vamos colocar aqui a questão central, eu devo respeitar ou não a autonomia de um adolescente? E aí, tem alguns conflitos do ponto de vista, assim, eu devo mentir para ganhar a confiança da adolescente? Tá? Tenham claro, né? Eu tenho responsabilidade, ela tem responsabilidade suficiente, discernimento, para seguir uma prescrição médica? Então, no caso, até trazia a questão dela ser um pouco distraída. Então, assim, tentam, nesse tipo de situação, problematizar ao máximo. E não só com adolescente, tá? Mas com qualquer relação que a gente estabelecer com o nosso paciente, a gente tem que sinalizar tudo o que a gente vai fazer, no sentido do seguinte: deixar claro, eu não vou mentir para sua mãe, tá? No entanto, se eu for questionada pela sua mãe, eu vou colocar que você tem o direito ao sigilo do que nós conversamos aqui. Só que vamos pensar na realidade prática. A médica vai lá, faz o registro no prontuário. Será que é difícil essa mãe descobrir que ela que prescreveu a medicação? O anticoncepcional? Problematizar para adolescente. Ah, você é um pouco distraída, você mesmo está me falando isso. Será que sua mãe não pode descobrir? Tá? Se essa mãe descobre, essa menina fica grávida, será que isso não pode romper o vínculo da médica com a família ou com a mãe? Ah, a senhora foi conivente, porque como ela traz no caso, a família é bem rígida, tá? A médica até se oferece, só que assim, gente, vamos entender, né? Ninguém, assim, eu tô falando por mim que sou mais velha que vocês. Muitas vezes, né, não tem essa abertura nas relações. Olha, mãe, né, eu tô namorando, então, né, eu já achei, e aí eu problematizei muito, uma postura extremamente madura e consciente da adolescente buscar o serviço para ter orientação. Porque muitas vezes isso vem depois. Ela aparece lá quando já está grávida, né? Ela vai aparecer depois que ela já iniciou a prática. Tá? Então, desse ponto de vista, a gente vê que ela tem algum discernimento, né? Uma maturidade, e a gente tem que explorar isso. Só que a gente tem que deixar claro, tá? Para que esse vínculo de confiança não se rompa. Olha, sua mãe vai vir perguntar, eu vou falar que você tem direito ao sigilo, só que não é difícil, ó, vai ser dispensada a medicação aqui no posto, você vai pegar. Às vezes eu posso não falar, mas a farmacêutica pode falar, porque a gente não pode garantir pelo sigilo dos demais, tá? O prontuário é aberto para todo mundo, né? Então, sim, vocês têm que esgotar, tá? Não que
E, de repente, quais serão as consequências dessa mãe descobrir, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar o encontro e tentar problematizar ao máximo, tá? Porque, às vezes, o adolescente acha que é simples, fala que é por causa de acne. Não, eu não vou colocar no prontuário que é por causa de acne, tá? Então, tem todas essas questões. Então, como eu falei, é um caso de exceção, né? Porque, muitas vezes, o adolescente não vem antes. A gente não pode dificultar o acesso, tá? Então, tem médico que, às vezes, o adolescente vai para consulta e... Já vou te responder, Amanda. O adolescente vai para consulta e o médico não atende sem algum responsável, tá? Não, gente. Principalmente se a gente é porta de entrada, a gente não pode fazer isso, tá? Reafirmar o direito ao sigilo, então isso eu falei para vocês. Garantir o sigilo do registro do prontuário. Amanda, o prontuário é eletrônico, tá? Você chega em qualquer unidade, vocês já tiveram acesso ao prontuário eletrônico na unidade. Quando vocês vão pegar lá, quem que é o fulano de tal? Tá lá qual que foi a conduta da consulta. Então, o prontuário não está restrito apenas ao médico, sim? E, sim, todos podem ver, desde que a enfermeira pode ver. Eu falo da equipe, tá? Não é todos assim. Equipe. A enfermeira pode ver, outros profissionais, equipe, isso. Então, isso tá lá. Tá? A médica pode ser um pouco mais, vamos dizer, encontrar uma forma de colocar no prontuário, não expor tanto, né? Procurou porque vai iniciar atividade sexual, tal, mas a prescrição vai estar lá. Principalmente se ela sair com uma receita e na qual ela vai passar, seja na dispensação da própria unidade ou ela vai buscar em outro lugar. Tá? Outra coisa, prescrição e dispensação de anticoncepcional, essa foi alguém colocou isso, a partir de 12 anos já é permitido, tá, pessoal? Então, isso acontece. O adolescente pode sim. Não sei, discutir outros métodos, né, anticoncepcionais, falar que não é só isso, eu acho que a gente tem que bater muito na questão da prevenção dupla, tá? IST, HIV, e quando a equipe fala da questão da vida sexual do namorado, não é assim uma questão de invadir a privacidade dele, o que eles querem chamar a atenção para ela é que ela tem que estar atenta para se prevenir, tá? Essa era uma deixa dentro do caso. Aí teve um caso que foi sugerido o DIU. Isso eu até busquei material, pessoal. Achei uns materiais bem legais, depois eu posso até disponibilizar. Mas o DIU consiste num procedimento que é considerado invasivo. O médico não pode colocar DIU na adolescência sem a autorização do representante legal, tá? Pelo que eu entendi. Talvez esses possam até aprofundar melhor essa discussão lá na GO, com as professoras e tudo mais. E, particularmente, eu não sei se o DIU é indicado para adolescentes, tá? Essa foi uma indicação de um aluno, considerando aquela passagem que ela falou que é um pouco distraída e tudo mais. Não sei se a injeção seria uma opção, tá? Isso acontecia no abrigo que eu trabalhava. Tá? A gente tinha adolescentes que tinham vida sexual ativa, e assim, a pílula não funcionou, elas eram levadas no posto de saúde todo mês, elas tomavam a injeção lá no posto, tá? Adolescentes assim, tá? 14 anos, 15 anos, então tem essa questão. Do código de ética, então, todos falaram a respeito de não revelar, né, manter o sigilo profissional de criança e adolescente. E uma outra questão que a gente não abordou muito, mas quando a gente for fazer pesquisa também com esse grupo, embora a gente tenha que ter o termo de consentimento dos pais, do representante legal, a gente também tem que ter o termo de assentimento deles, tá? Principalmente, um conflito em pesquisa com adolescente é em casos de abortamento, tá? Eu lembro de uma pesquisa que estava passando pelo comitê de ética, que a menina queria entrevistar adolescentes que fizeram tentativas de aborto.
Só que aí tinha esse problema do termo de consentimento, teria que ser a mãe. E lá no termo de consentimento de uma pesquisa, você tem que explicar todo o motivo. Então, tinha casos em que os pais não sabiam. Era bem complicado isso daí. Mas tem que ter, tá? A autorização e o consentimento. Esse era um problema da pesquisa, nem sei como que ela resolveu isso. Bom, vamos finalizando aqui para o caso da obesidade, né? Isso também é uma coisa que está muito presente nos nas relações de cuidado. E aí, o que a gente vê, né? Um serviço de saúde ou relações, né, médico-paciente, um ambiente extremamente aversivo, né, onde o paciente se sente apreensivo, humilhado, ele procura assistência em último caso, porque ele é vítima de preconceito e de discriminação. Desde uma questão de acomodação, ambientação, que não é humana, tá? Até nas relações, tá? Então, eu não tenho uma cadeira que suporte uma pessoa obesa, mórbida, sentar, tá? E assim, deixar claro para vocês, tá? Esse tipo de adequação do ambiente, às vezes a gente tem até um preconceito de falar que isso é oneroso, ou que por se tratar de uma obesidade, mas a gente tem que pensar em todas as necessidades especiais, tá? Seja de uma pessoa cadeirante, seja de uma pessoa obesa, seja de um idoso, que a gente vê que ainda existem muitas barreiras de acesso. Os referenciais de bioética também, né, desde a vulnerabilidade, alteridade, sobretudo justiça e equidade, que a gente viu no caso. Então, os conflitos éticos. Eu abro exceção para o acompanhante, né, é um caso que não está previsto na lei do acompanhante. Eu encaminho o paciente para ambientes inadequados, desumanos, para que eu possa ter um dado do paciente, né, que isso eu peguei, esse caso eu peguei de uma reportagem, tá? Onde o paciente era encaminhado para o hospital veterinário, porque lá tinha a balança adequada para o paciente, lá tinha macas adequadas. Então, pensa no grau de humilhação. E aí o profissional também pode entrar em conflito no sentido de ter que fazer esse tipo de encaminhamento ou buscar esse tipo de recurso, porque no serviço de saúde que ele está não tem para atender, né? Então, é bem complexo. Então, vamos pensar no contexto, né? É um PA, possivelmente a gente tem pouco conhecimento da história do paciente ali. A gente vê uma postura extremamente autoritária, paternalista, do ponto de vista que eu aproveito de uma fragilidade para querer reafirmar uma orientação para o paciente, que é minha obrigação orientá-lo, tá? Quanto à questão de riscos à saúde dele e tudo mais, mas eu não tenho que ser prescritivo e principalmente discriminá-lo, tá? Como a gente viu. E aí a gente vê uma conduta extremamente iatrogênica, que a gente diz, que é uma conduta que causa mais mal do que bem, tá? Às vezes, nesse tipo de caso, que a gente vê que o médico vai ter que ser mediador para uma exceção, né? Procurar, sei lá, o serviço social. Esse é um caso que seria pouco provável isso não ser aceito, porque como que o serviço vê? Se é um paciente que depende, eu ter uma acompanhante com ele, isso alivia a minha equipe de enfermagem também, né? E sem falar que é a mulher que tem mais, né, intimidade, vai ajudá-lo nas atividades de higiene e tudo mais. Então, possivelmente, isso seria um pedido aceito, tá? Então, sempre quando a gente for fazer esse pedido, a gente tem que ver quais são os benefícios do serviço também. Abrir esse tipo de exceção é muito comum. Tá? Eu lembro, assim, de um caso que tinha de internação de um esquizofrênico. E aí pode ter um acompanhante. Só que ele era muito grande, a pessoa que estava com ele não dava conta. E aí tinha que abrir exceção para dois, para a irmã e para a cunhada. Mas duas pessoas? Aí você vai lá, explica com jeitinho, não sei o quê, uma só não vai dar conta, olha o tamanho dele e tal, não sei o quê. Abriu exceção, né? Porque a gente vê que os recursos humanos também são escassos, né? E que nesse tipo de caso, um acompanhante, ele vai trazer um benefício na assistência.
Então, enquanto, né, vários citaram não causar dano, e também a passagem que fala que a gente tem que tratar o humano, né, é vedado ao médico, né, tratar sem civilidade, ou sem consideração, desrespeitar a dignidade, ou discriminá-lo de qualquer forma. E, por fim, né, a questão do homem trans, o homem grávido em plena pandemia. Esse é um caso extremamente atípico, né, onde a gente busca preservar o paciente de um preconceito e de uma discriminação, seja da equipe ou seja dos outros pacientes que vão estar ali. Tem como principais referenciais a vulnerabilidade, a não maleficência, né, do preconceito, a discriminação trazer mais prejuízos, e a questão da justiça e da equidade. Novamente, né, eu tenho que abrir exceção para um acompanhante, né, diante de se tratar de um paciente que apresenta necessidades, né, singulares ali, né, diante do entorno do próprio hospital. Eu tenho que excluir para proteger, então eu tenho que colocar numa outra sala, né, sozinho, em outro lugar, para que tenha contato com as outras pacientes. Qual que vai ser o impacto disso? Né? Então, como nós vimos a questão da pandemia, é uma questão que ela justifica a retirada de alguns direitos fundamentais, né? Uma questão que eu queria colocar para vocês é que muitas vezes isso não cabe apenas ao médico a decisão, tá? Principalmente se ele está numa instituição, então é como que a instituição vai lidar com tudo isso, tá? Referência de autonomia. Sim, sim. Quando a gente discute a questão dos referenciais, pessoal, eles têm suas interfaces, né? E, assim, garantir o respeito e, principalmente, o direito do paciente a essa acompanhante, tá? Aqui, nessas considerações, eu estou falando da autonomia do profissional, tá? No sentido de autorizar ou não autorizar o acompanhante se eu tenho uma política institucional dentro do hospital. Por exemplo, tem hospitais que, como alguns alunos colocaram, adotam, restringe a um acompanhante só, então não vai ter fotógrafo, não vai ter todas aquelas coisas, mas a pessoa tem que 14 dias, tem que as medidas de proteção, biossegurança, vai ficar no momento do parto, então colocam algumas regras, e tem hospitais que talvez não teriam essas novas regras de biossegurança, né? Então, tem alguns que colocaram que era autonomia do médico. Não, o médico sozinho, dentro de um contexto, ele pode até buscar fazer essas mediações lá. Então, vocês veem como que essas questões de bioética, muitas vezes vocês, profissionais, vão ser mediadores em determinados tipos de situações, né, do mal que isso pode causar sem um acompanhante, mediante uma discriminação que possa sofrer, ou uma exclusão num outro quarto, sabe? São coisas, assim, importantes para levar. E que eu acho que é uma coisa para a gente pensar, eu acho que alguns colocaram, e tem algumas resoluções, né, que não prevê esse tipo de situação, porque é uma situação ainda um pouco atípica, mas que a gente tem mudado. Então, por isso também do Código de Ética, tem uma discussão dele estar sendo revisto a cada 5 anos, tá? Porque as coisas estão mudando, assim. Então, essa era uma questão. E aí, da gente pensar, né, em relação à medicina enquanto uma profissão que vai visar, né, o bem, e em caso de assédio, né, de repente esse paciente ser discriminado, não por você, como a gente viu que não tinha nenhum problema com o profissional em si, mas dentro da instituição, ou por outras pacientes, então é colocado o dever do médico indicar falhas em normas, contratos, práticas internas de instituições em que trabalhe, quando as julgarem dignas do exercício da sua profissão ou prejudiciais, seja para ele ou seja para o paciente ou terceiros, tá? Devendo comunicar ao Conselho Regional e à Comissão de Ética da instituição quando tiver. Então, esse também seria uma forma, né, que o profissional poderia se respaldar e tem como responsabilidade também. Bom, pessoal, então dos casos eram isso.
Eu vou passar rapidamente, ontem eu não consegui corrigir todos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida dos casos, podem colocar aqui. Mas agora eu vou passar rapidamente em relação à atividade do questionário do Código de Ética que nós fizemos. Eu vi ontem, rapidamente, as questões que tiveram mais erros, tá? E aí eu quero comentá-las aqui rapidinho e depois a gente falar como que vai ser o encerramento aí da nossa disciplina, tá? Então, a questão 1, ninguém errou, todo mundo acertou, porque lá ele me dá um consolidado, né, do número de acertos. Na questão 2, tiveram alguns erros, e aí eu queria destacar aqui, tá? Então, essa questão falava sobre o direito do médico, que está estabelecido lá no Código de Ética, tá? E qual que é a questão dessas passagens, qual que é a errada, tá? Suspender a sua atividade quando instituição pública ou privada, aí ele coloca, mesmo em situações de emergência. Não, em situações de emergência, essa é uma condição para que não seja suspensa a atividade, tá? Ressalva em situações, porque nesse tipo, sei lá, vamos pensar que está num contexto extremamente precário de trabalho, tá? E aí vocês vão deixar, né, suspender as atividades, mas vocês estão passando por uma situação de emergência e não tem outra pessoa para substituir ou alguma situação, então não pode, tá? E sem a necessidade de comunicar o conselho, não, existe a necessidade de comunicação do conselho, tá? É uma forma de vocês também se resguardarem. Então, a alternativa correta era a alternativa B, tá? Apenas a 3 estava errada. Na 3 também tivemos alguns erros, tá? E aí fala sobre o capítulo 4, que fala só sobre a questão dos direitos humanos e o que é vedado ao médico. Essa eu acho que talvez foi um pouco de desatenção, porque ser conivente com quem realiza procedimentos degradantes ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimento que facilite, em hipótese alguma, né? A questão 4, que era a questão da médica separada, muito interessante essa, que eu achei no livro de bioética, que ela procura lá, né, candidatos para namorar dentre os seus pacientes. E aí eu problematizo um pouquinho dessa questão da relação médico-paciente quando isso extrapola para uma relação afetiva. Então, acho que a maioria, né, os poucos que eu comecei a corrigir ontem, todo mundo citou o artigo 40, tá, que o médico não deve se aproveitar de situações decorrentes dessa relação para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza. A gente poderia citar alguns outros também, né, deixar do paciente exercer o seu direito de decidir e desrespeitar o pudor. Por quê? A gente sabe que toda relação humana é complexa, né? Mas a gente tem, mesmo a gente falando sobre esses modelos de relação médico-paciente, a gente tem que admitir que trata-se de uma relação assimétrica, tá? Seja pela questão da vulnerabilidade do paciente, a sua relação de dependência do profissional, tá? Ou, né, também falar de uma relação caracteriza uma relação de poder, né, à medida que eu tenho o poder do conhecimento e tudo mais. Então, é bem complexo isso, tá? Pensa vocês aí, meninos, recebam um torpedo, um Max da médica de vocês, sei lá que tratamento que vocês fazem, convidando vocês para sair ou tomar uma cervejinha. Né, você fica até sem jeito, assim, você fala, será que eu vou, será que eu não vou, né, se eu não ir, será como que vai ser na consulta? Então, isso é bem complexo. Não que, tá, não possa existir esse tipo de relação, isso pode acontecer, tem vários casos, né, em qualquer relação de trabalho, né, e ali pode acontecer, sim, pela proximidade, do cuidado, a relação, sei lá, né, torna-se uma relação afetiva. Aí, o que tem que acontecer, né?
a gente suspende essa pessoa a partir do momento que eu tornei o companheiro, estou namorando, tive algum relacionamento, essa pessoa vai ser acompanhada por um outro médico, tá? Então, isso em todas as profissões é previsto esse tipo de situação. A Sofia me mandou um artigo muito legal, que eu também vou disponibilizar, eu não consegui ler ele todo, mas fala especificamente da relação sexual, tá? Depois eu mando para vocês entre médico e paciente, eu achei bem interessante. Aqui ficou um pouco atípico porque é até a questão do gênero da mulher, tá? Mas se a gente colocar o homem, o médico que assedia paciente ou que busca, aí também tem várias outras discussões aí ao entorno disso. A questão 6 também teve alguns que erraram, e o erro estava na segunda afirmativa, que é vedado ao médico incluir. Não, lá é vedado ao médico deixar de incluir. Tá? Então, quem não se atentou para esse detalhezinho, né, tem que ter o número de inscrição do médico quando ele for fazer a publicidade, né, dos seus serviços em qualquer meio aí, ele tem que colocar o número de qual conselho que ele está inscrito. Isso que facilita que a gente, né, descubra. Se não tem esse dado, já é um problema para a gente pensar. A questão 7, pessoal, eu cancelei, então, dos que eu já corrigi, mesmo a pessoa errando, eu estou mudando manualmente lá a pontuação, eu coloco 1 para todo mundo. Mas eu escolhi porque essas questões eu peguei de prova de residência, e nem me atentei para isso, na verdade, assim, tem só uma mudança do termo, além das contidas, para depois ali das empresas, mas isso não traz mudança de sentido nenhum, né? Então, eu cancelei a questão 7. A questão 9, que fala da questão do prontuário, que também é uma questão muito importante, tá? A gente tem que deixar bem claro, tá? A questão de investigação de crime, tá? O médico só pode revelar mediante a solicitação da justiça, tá? Lá ele coloca que ele tem o seu dever legal, tá? Só nesse tipo de hipótese, tá? Que é autorizado. A questão do consentimento, sempre, tá? O paciente tem o direito e ele tem isso resguardado, tá? Da revelação pelo consentimento. A questão do médico não estar autorizado a fornecer cópia do prontuário para Conselho Federal e Regional, não, por quê? Muitas vezes, quando há qualquer tipo de, como que fala? Denúncia, tá? Aí o conselho, né, os fiscais solicitam, da mesma forma que ele não pode negar que o conselho tem acesso, o médico também muitas vezes pode utilizar do prontuário como uma medida de defesa dele. Então, por isso que a gente fala que é muito importante o registro no prontuário, tá? Isso vocês se resguardam de várias coisas. E a última estava correta, né? Fala da questão. Então, a alternativa correta é a C, tá? Que a primeira está falsa e a terceira é falsa. A última, né? Que é o caso do médico que vendia atestado, tá? No processo, eles destacam esses 5 artigos que foram infringidos nessa prática, mas alguns alunos colocaram outros que também mantêm relação. Então, os que mantêm relação com o caso, eu considerei, estou considerando, que eu ainda não terminei de corrigir tudo. Só os que não mantêm relação, tá? Então, essa prática, ela é uma prática que indica atos desnecessários e proibidos, usar da profissão para cometer crime, exagerar a gravidade do diagnóstico, né? O exercício da profissão mercantilista, expedir documentos sem ter praticado o ato profissional, tá? Em si. Então, esses são os 5 que constam no processo, só que eu tenho lido e aí eu tenho avaliado cada questão de maneira particular, tá? Ainda não terminei, espero terminar de corrigir a última. Eu também vou deixar disponível para vocês o código de ética comentado e interpretado, tá? Para que vocês tenham acesso
e que seja mais um material aí de apoio e de consulta. Aí, só também querendo fazer uma breve comentário sobre a atividade de bioética e o fim da vida, tá? A questão da diferença que alguns alunos trouxeram como exemplo e da gente identificar a diferença entre estado vegetativo e coma. Ah, então, muitas vezes, vê o estado vegetativo e a relação de cuidado como uma distanásia. Não, ele não caracterizaria uma distanásia. Que é o caso da Karen, que nós vimos lá naquele quiz, tá? Então, é uma pessoa que ela não tem consciência, tá? Ela está num estado vegetativo, mas mantém suas funções vitais funcionando, mediante ao cuidado, e não precisa de nenhum aparelho ou suporte para isso. Né, tanto que quando é retirada, essas pessoas vivem 10 anos, né, então é muito tempo. E também da questão da eutanásia, da discussão do Ramon, né, e eu queria deixar a problematização aqui com vocês, né, se a gente pode considerar uma tetraplegia como uma doença terminal, né, tendo em vista que toda a discussão da eutanásia e do suicídio assistido, ela se dá dentro de uma condição de doença terminal, né? Então, só uma provocaçãozinha, assim. E vamos finalizar, né, falando um pouquinho sobre o compromisso social do médico, e aí eu queria trazer alguns pontos muito mais de reflexão para vocês, tá? Da gente entender a medicina como uma ciência e profissão, muitas vezes ela é posta ou colocada como uma ciência neutra, tá? Que ela tem como objetivo a saúde, a vida e o bem, tá? Mas a medicina, ela não está apartada das nossas relações sociais, da estrutura da nossa sociedade, tá? Ela está implicada nessa sociedade. Então, não dá para a gente manter ou sustentar esse discurso de neutralidade, tá? E aí eu coloco para vocês, principalmente, né, alguns questionamentos do ponto de vista de que forma que a medicina contribui para a manutenção ou para as transformações sociais. De que forma que a medicina afeta e é afetada por uma sociedade capitalista. Né, a gente vê na própria representação que alguns fazem dos médicos, né, como eu falei para vocês. Ah, que são profissionais mercenários, que só pensam em dinheiro, não pensam na saúde, não pensam no bem, né, então a gente vê como que isso afeta, muitas vezes, a própria imagem do profissional, tá? E aí eu trago uma outra reflexão, que é em relação à própria formação, né, da gente discutir isso e essa necessidade. A nossa formação, ela tem que estar direcionada para formar um profissional de que a sociedade precisa, necessita, ou de que o mercado precisa e necessita. E aí, a gente pensando num projeto de sociedade dentro dos princípios bioéticos que a gente está discutindo, tá? Uma sociedade justa, uma sociedade fraterna, uma sociedade que não comete o mal, a violência, né, que a gente possa estabelecer relações de bem comum, né, identificar e dar acesso a esse bem, tá? Então, eu acho que esses são pontos que a gente tem pouca inserção de discussão dentro do curso, dentro da profissão tem várias questões, mas que eu acho que vocês têm que estar atentos. Embora a nossa disciplina ela voltou-se muito para a gente discutir as relações bioéticas dentro da prática médica, mas quando a gente vai para as relações sociais, a gente vê o quanto que isso é complexo, né? E por isso que eu chamo a atenção de vocês para dois aspectos. Um é da indústria da doença, o quanto que vocês serão assediados por isso, né? E o quanto que a gente pode reforçar algumas práticas de medicamentalização e de medicalização da vida, tá? São dois movimentos aí. Primeiro, da gente usar isso como fonte para medicalizar todas as fases da nossa vida. Então, de tudo a gente precisa de um remédio, né? Como se o remédio fosse a fonte. Ou a gente trazer um tratamento biológico, biomédico, para problemas de outra ordem,
né? Problemas políticos, problemas sociais. Tá? Então, estejam atentos com isso. A criança não aprende, a criança, é Ritalina nela. Né? E o adolescente que tem um comportamento opositor, tem transtorno opositor, não sei do que, blá, 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 mete medicamento nele. Então, a gente tem que estar atento para outras questões muito mais amplas e ter uma visão crítica o quanto que vocês serão assediados por essas indústrias farmacêuticas, porque vocês estão diretamente ligados enquanto prescritores, tá, de tudo isso. O professor Paulo, na aula dele, fala um pouquinho disso, né, da fraude na ciência, nas pesquisas, e a gente tem vivenciado, né, pessoal, um pouco disso, com toda essa polêmica de cloroquina e tudo mais, e o quanto que a população, quanto é importante vocês terem uma visão crítica sobre isso. Uma outra crítica também, que eu queria que vocês estivessem atentos, tá? São quanto às condições dignas de trabalho. Isso é muito ressaltado no Código de Ética, e a gente tem visto um movimento de uberização da sociedade, tá? E é muito engraçado, né, o discurso do Uber enquanto empreendedor, né, e a gente não vê as condições precárias na qual nós estamos nos sujeitando a trabalhar, tá? E a medicina já tem sido afetada por isso, tá? Então, hoje se tem aplicativos, tá, onde eu escolho o meu médico, eu escolho o horário e tal, e o médico vai fazer uma consulta na minha casa, por meio de um aplicativo. Isso foi regulado, acho que em 2018, até vou colocar lá depois a resolução para vocês, pelo conselho, onde ele tenta estabelecer dar alguma regulamentação sobre a utilização desses aplicativos para mediar consultas e exames. Mas, gente, é um trabalho precarizado, sabe? Então, acho que vocês, enquanto categoria também, junto com todos nós, temos que lutar por melhores condições de trabalho, né? Essa questão da precarização, do desemprego, só nos coloca numa condição de servidão, tá? E eu acho que vocês têm que estar atentos para isso. Diferente, tá, da telemedicina, que é uma outra prática, tá? A telemedicina é você ter acesso a uma consulta médica por meio de uma tecnologia, onde tem se discutido, né, a telemedicina enquanto o telesaúde, enquanto um processo de supervisão de prática médica em locais onde tem poucos profissionais. Agora, na pandemia, isso veio à tona também, no sentido de evitar o contato, as aglomerações e tudo mais. Então, eu vou colocar as duas resoluções para vocês, tanto da telemedicina quanto dos atendimentos, agendamentos de atendimento por aplicativos, tá? Aqui não é que tem o atendimento no aplicativo, você agenda o seu atendimento pelo aplicativo e o médico vai fazer a consulta em domicílio, tá? É esse o formato. Então, eu queria que vocês estivessem atentos para isso também, tá? E que a gente tivesse uma luta comum, que é da saúde não é mercadoria. Tá? Então, o quanto que esses interesses comerciais dentro da sociedade capitalista que a gente tem visto, né, tem transformado, né, esse objeto do nosso trabalho, que é a saúde, enquanto uma mercadoria. E o quanto que isso tem afetado nas nossas relações, né, como eu falei para vocês, muitas vezes a relação com o paciente, uma relação de prestação de serviço, né. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui, e lógico, né, trazer a Mafalda, né, que eu adoro, e trazer também uma passagem que eu acho que é sempre importante a gente buscar resgatar ao longo da formação o que traz sentido, né, por que vocês estão na medicina, e principalmente nesse momento que está tão difícil, né, estava até falando com o André no início da aula, tudo isso, né, o quanto que está complicado. Então, eu trago algumas passagens da carta do Esculápio, né, ou Asclépio, né, que alguns chamam, que ele fala para o filho, uma carta que ele escreve para o filho, se o filho quer se tornar médico, né,
E, embora alguns façam algumas críticas, porque é uma carta que traz alguns aspectos negativos da profissão, muito pesados, né? Mas eu gosto particularmente dessa carta, como que ele finaliza, né? Primeiro ele questiona, né? Queres ser médico, meu filho? Essa é a aspiração de uma alma generosa, de um espírito ávido de ciência. Tens pensado bem no que há de ser a tua vida? E aí ele finaliza, né? Mas aí depois que ele traz vários aspectos negativos da profissão, por isso que as pessoas criticam, mas o final eu gosto muito, que ele fala assim: mas se indiferente à fortuna, aos prazeres, à ingratidão, e sabendo que tiveras muitas vezes só entre feras humanas, ainda tem a alma estoico bastante para encontrar satisfação no dever cumprido, se te julga suficientemente recompensado com a felicidade de uma mãe que acaba de dar à luz, com um rosto que sorri porque a dor passou, com a paz de um moribundo que acompanhaste até o final, se anseias conhecer o homem e penetrar na trágica grandeza de seu destino, então torna-te médico, meu filho. Eu acho que é isso, gente, né? Como eu comentei com vocês, lógico que todos nós estamos inseridos e trabalhamos, precisamos ter uma remuneração para sobreviver, né? Mas não dá para a gente sustentar uma prática profissional apenas com esse tipo de sentido tão esvaziado, né? No meio do caminho, a gente tem que buscar outras coisas que trazem sentido para a prática de vocês, tá? Seja, né, de ver a felicidade do outro, de fazer o bem do outro, de acompanhar o outro até o fim da vida, né? É isso que vai trazer sentido para a prática de vocês, enquanto futuros médicos. Bom, é isso. Aqui tá as referências da nossa aula, que eu vou deixar lá para vocês. Algumas eu já coloquei, outras eu ainda vou colocar, como o caderno lá que eu comentei, né, do Código de Ética comentado, o artigo que a Sofia mandou, e também o da medicina narrativa. Eu vou colocar ainda essas referências. Não sei se vocês têm alguma coisa para falar, tá todo mundo quietinho hoje, né, tá no final, mas eu queria agora combinar com vocês, né, se alguém quiser falar, pessoal, pode usar aqui o chat, combinar com vocês a finalização da nossa disciplina, como que vai ser. Então, só lembrando, né, qual foi o programa apresentado, né, então a gente conseguiu passar por todas as unidades, né. No início, o que eu tinha apresentado para vocês é que a gente teria 2 avaliações e uma atividade em cada unidade, né, na qual a avaliação teria peso 2 e as atividades iria compor a nota, a média, né. Quais foram as atividades que a gente tem realizado, nós realizamos, né, até o final? Nós fizemos 10 atividades, pessoal, né, passando pelas 6 unidades. Teve unidades que nós fizemos mais de uma, né, até 3 atividades, totalizando 10, com essa última do Código de Ética. E aí, como que eu pensei, mediante da não possibilidade da gente fazer 2 avaliações, o quanto que foi dispendioso, né, a gente caminhar aí, ter todas essas atividades. Então, eu vou fazer a média das 10 atividades, vou dar um peso maior para elas, né, um peso 2, mais a avaliação e a gente divide por 3. Como que vai ser a nossa avaliação? Tá? Vai ser uma avaliação simples, tá? Com 15 questões. São 10 questões fechadas e 5 questões abertas, que nós iremos realizar no Meet, segundo orientações. Então, e eu coloquei um tempo aqui de 1h30, que eu acho que até vocês fazem menos do que isso. Então, qual que é a proposta? A gente vai se encontrar, entrar aqui no Meet, né? Eu vou ficar aqui logada enquanto vocês fazem a avaliação. Quando todo mundo tiver, eu vou lá no AVA, habilito a avaliação e vocês podem começar a fazer, tá? A partir desse momento eu conto 1h30 e depois desabilito,
Ah, mas aí a gente vai conversando aqui no chat, vocês tendo alguma dúvida, alguma coisa, então eu vou ficar aqui no Meet, tá? Depois da prova, eu vou enviar para vocês um formulário para a gente avaliar a nossa disciplina, como que foi nesse formato, tal, pensando não só na questão, né, principalmente na questão do aprendizado, mas também na forma como foi proposta, conduzida, para que eu possa melhorar, né, no segundo semestre. Teve algumas pessoas que não fizeram todas as atividades, tá? Então, eu vou propor uma atividade de recuperação, ou quem perder a prova no dia que a gente agendar agora aqui, né, vai ter uma prova de recuperação. E como que vai ficar a questão da falta, presença, tá? Então, como eu não tinha estabelecido, foi tudo novo, a gente não pensou, eu pensei como critério, quem não entregou a atividade vai ter falta daquele dia ou daquela atividade, né? Exceto, né, as pessoas que chegaram a fazer tentativa de alguma atividade, mas não finalizaram. Então, prova que ela tentou. Que foi alguns casos que nós tivemos de questionário, que mandou, aí eu lembrei, pessoal, não finalizou, tal, tal. Então, eu tenho todo esse relatório, tá, pessoal, aqui no AVA, o rapaz me ensinou a ver, inclusive a ver quem viu minhas videoaulas, quem viu não sei o quê, quem entrou em tal, é neura, tá? Não vou fazer esse tipo de controle, porque nem dá. Não tem a mínima pretensão disso, mas dá para saber, tá? Agora eu tô bem sabendo muitas coisas aqui desse aba. Mas é isso, tá? Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Eu pensei, como eu mandei para vocês naquele cronograma, da gente fazer a prova na quarta-feira, tá? Só que eu faço parte do colégio eleitoral, de uma comissão que está aí, né, nessa questão da eleição do reitor. E vai ter reunião quarta-feira. Eu tinha pensado a gente fazer a prova de manhã, na quarta de manhã, mas vai ter reunião desse colégio. Aliás, vai ter reunião na segunda e na quarta. Aí até perguntei se ia demorar muito, porque a outra reunião, gente, sem brincadeira, demorou 12 horas. Começou 9 horas da manhã, terminou 9h30 da noite, com intervalo de 1h30 para o almoço. É loucura. Mas essa, né, ela falou que é para fechar algumas coisas de recurso, não sei, que ia demorar. Então, eu queria ver com vocês o seguinte, se a gente antecipa a prova para terça, ou se a gente coloca a prova na quinta, tá? Mas na quinta, eu poderia só aplicar essa prova quinta-feira à tarde. E aí, ficaria um tempo curto, não sei, né, vocês sabendo, porque essas atividades de recuperação eu vou ter que aplicar para vocês na sexta-feira, quem precisar, tá? Então, a gente precisa ver essa questão, se a gente faz a prova. Qual que é a minha opção para vocês colocarem aqui? Quarta-feira, no início da tarde, às 13 horas, tá? Porque às 15 eu tenho uma outra atividade, então seria das 13 até as 14h30, aí com prazo até todo mundo entrar, né? A gente atrasar, ou quinta-feira, aí a gente pode começar às 2 horas, não teria problema nenhum em relação ao horário, tá? Então, gostaria que vocês falassem aqui, ou pelo menos se alguém manifestassem, o que fica melhor para cada um de vocês, quarta ou quinta. Ou se vocês quiserem falar também, pessoal, podem falar. A Amanda colocou quinta. Quarta melhor. Quarta. Olha, particularmente na quarta, por que seria melhor para mim também? Porque eu teria um tempo maior para corrigir essas avaliações, né? Até a gente fazer a atividade de recuperação, né? Fechou, então. Então, fica marcado na quarta, às 13 horas, horário MS, ok? Então, a prova vai ser simples, não vai ser nada do que a gente não viu, tá? Então, vão ser questões de múltipla escolha, alguma questão, código de ética, algumas coisas até mais relacionada com os conteúdos que nós vimos, aborto, reprodução assistida, né? Questões falando da bioética, e
aí eu trago 5 questões abertas, mas assim, também não vão ser questões muito prolongadas, tá? Vão ser questões um pouco mais sucintas também, para vocês responderem. E assim, pessoal, eu espero confiar em vocês, em termos, eu acho que não vai ter tempo, vocês quererem ficar, né? Se alguém quiser consultar algum material, alguma coisa, a gente não tem controle disso, nem sei se essa é a questão. O que, né, não pode acontecer é um querer copiar do outro, jogar no Google, sair copiando, né? Por isso que eu até quis falar do plágio antes. E saber se realmente, né, a gente conseguiu atingir o aprendizado, quanto que vocês conseguirão levar, né, ao longo aí da formação e da profissão de vocês, um pouquinho da discussão que nós fizemos aqui na disciplina, tá bom? Então, eu vou reforçar lá, deixa eu desligar aqui a gravação. Eu reforço lá, então, na quarta-feira, às 13 horas,